É um texto muito conhecido. A palavra do Senhor nos fala aqui, descreveu o evangelista Lucas, falando sobre o que aconteceu com esses dois homens, discípulos de Jesus. Eles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. E eles estavam tristes, abatidos, porque as expectativas deles tinham frustrado. Eles estavam de expectativa frustrante. Para qualquer um de nós, quando vivenciamos algo, criamos expectativas, planejamos algo e depois vemos aquilo fracassar. Imaginamos, idealizamos. E assim foi para aqueles discípulos, porque eles idealizaram algo a respeito de tudo que eles vivenciaram. Eles criaram uma expectativa, mas de repente eles se deparam com uma realidade totalmente diferente. Um outro cenário estava diante dos olhos deles. Eles tinham a visão de um cenário e de um final ao longo deste cenário. Mas do nada eles se deparam com outro cenário. O cenário eles estavam com Cristo, um homem poderoso em palavras que operavam milagres, sinais e maravilhas, onde a multidão acompanhava. E depois eles já se deparam com o cenário sozinhos, se escondendo, amedrontados, porque Jesus, o homem ao qual eles estavam ali seguindo, havia sido crucificado, morto e sepultado. E algo interessante aqui, que eles iam falando no meio desta caminhada entre si de tudo aquilo que havia sucedido, mas eles estavam tristes. Se nós irmos adiante aqui, nós vamos ver que o texto descreve que eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus não estava mais no sepulcro. A palavra fala que eles debatiam, conversavam, argumentavam, perguntavam um ao outro. Perguntas que muitas vezes não vai ter resposta, a não ser que você preste atenção, porque ele está no caminho. Perguntas que o seu colega não vai te dar a resposta. Perguntas que você não vai encontrar em um livro qualquer. Perguntas que você não vai encontrar em ensinamentos humanos. Perguntas que você não vai ter resposta. Porém, Jesus tem essa resposta. E Ele quer conversar com você. Ele quer conversar com você. E aí Ele vira e diz: o que vocês estão falando? Sobre qual assunto que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Aqueles homens estavam tão frustrados, tristes, abatidos, que eles transpareceram isso no seu diálogo. E aí Jesus vira e fala: olha, o que está acontecendo? E aí aqueles homens olharam para Jesus, porque eles não conheceram. Os olhos deles estavam como se vendados pela sua própria situação. Porque às vezes os nossos olhos estão tão vendados, a nossa visão está tão focada na dificuldade, que esquecemos que Jesus está do nosso lado. E esquecemos quão poderoso Ele é. E esquecemos até de quem Ele é. Porque os discípulos esqueceram de quem era Jesus. A visão deles não conseguiram captar
associar a imagem de Cristo. Aquele homem que estava caminhando com eles. E então eles descreveram Cleópatra e disse: calma aí, você é o único de Jerusalém, você é peregrino aqui de Jerusalém que não sabe do que aconteceu. Ele disse: quais são as coisas que aconteceram aqui? Ele disse: olha, Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Algo interessante, que eles já sabiam tudo o que tinha acontecido. Eles descreveram para aquele homem, explicando que Jesus tinha sido crucificado, e eles sabiam que Jesus, porque Jesus tinha dito que ao terceiro dia iria ressuscitar. E esses dias já são terceiro dia hoje. Essas coisas aconteceram. Irmãos, às vezes esquecemos das promessas. Diante das lutas, diante das adversidades, esquecemos das promessas. Jesus havia dito que iria ressuscitar. E aqui, os discípulos já tinham ouvido falar que ele não estava mais no sepulcro, mas não criam. Porque às vezes, no caminho, não adianta você ouvir outras pessoas dizendo, não adianta palavras passadas. Você vai precisar ouvir o agora. É quando você tem aquele momento com Cristo no hoje. Mas para isso é necessário você estar atento ao convite. Mas Jesus ainda descreve, assim, calma aí, vocês necios e tardos de coração. Para crer tudo que os profetas disseram. Sabe o que nós estamos vendo aqui, irmãos? Dois homens estavam tão entristecidos que não prestaram atenção no que a palavra do Senhor havia dito para eles. As profecias, porque às vezes esquecemos até mesmo da palavra. E encaramos as adversidades e apenas comentamos um com o outro, lamuriamos um com o outro a sua luta, mas esquecemos de conversar com quem realmente vai resolver o nosso problema. E aqui esses dois discípulos depararam com este homem e descreveram as Escrituras para eles. Apresentaram as Escrituras para ele. Às vezes vai ser preciso alguém chegar até você, mesmo você conhecendo a respeito da palavra do Senhor, mesmo você sabendo o que a palavra do Senhor fala ao seu respeito, fala que vai acontecer sobre a sua vida quando você crer, é necessário alguém chegar até você e descrever, te lembrar do que a palavra do Senhor fala, te lembrar que você não está sozinho, mas que existe uma promessa sobre a sua vida, e que essa promessa não morreu. E aí então, Jesus começa a descrever. E aqueles homens então, chegando na esquina da rua, já estava próximo deles entrarem nas suas casas. Aquele homem fez que ia passar adiante, e os discípulos fizeram uma escolha extraordinária, dizendo: olha, fique conosco. Fique conosco, porque já é tarde. A benevolência daqueles dois discípulos fez com que eles conhecessem Jesus. Se eles tivessem ouvido aquela palavra e deixado aquele homem embora, jamais eles iriam descobrir aquilo que Jesus fez na vida deles. Porque é no partir do pão que Jesus revela a você. É no partir do pão que Jesus revela quem Ele é a você. Por isso é importante discernir quando você participa do corpo e do sangue do Senhor. Porque no partir do pão Ele se revelará a você e trará alegria ao seu coração, fará seu coração arder. Porque os discípulos disseram assim: olha, porque no partir do pão Jesus se revelou a eles, e ali Jesus saiu da presença deles. Eles disseram assim: por acaso não ardia o nosso coração quando Ele descrevia a respeito das Escrituras? No partir do pão, senta à mesa com Jesus todos os dias, para que Ele possa se revelar a você. Todos os dias, senta à mesa com Ele, para que você possa conhecer, para que Ele possa se revelar a você, trazer a alegria e a paz que você precisa. Os discípulos voltaram felizes, alegres, contentes,
pelo que havia acontecido com eles. Talvez a experiência de outros não vão te trazer essa segurança e essa felicidade que você precisa. Mas a sua própria experiência com Cristo vai fazer você, e saltitante, anunciar aos outros que Jesus vive, que Ele é poderoso para fazer maravilhas e para te conceder alegria na sua salvação. Amém? Essa palavra que o Senhor concedeu para nós, que Ele possa falar melhor.